É isso. Muito bem. É isso mesmo. É um prazer estar com você aqui e o que eu puder ajudar e falar um pouquinho sobre o judô, a minha vida e o esporte master, porque eu estou nessa tarefa, né? Eu estou presidindo a Associação de Judô Luterano desde 2015, procurando fazer atividades para que as pessoas que praticaram judô e pararam voltem a praticar o judô de forma saudável, não como era antigamente, porque não somos mais nenhum de nós, é como antigamente um geriatra dando entrevista para o nosso saudoso Jô Soares disse que o processo de envelhecimento começa a partir do momento do nascimento, ou seja, nós não jamais seremos como fomos ontem, mas não quer dizer que vamos nos tornar pior do que amanhã, entendeu? Temos que ir Sim. mudando. Mas escuta, mestre Oswaldo, o senhor deve imaginar que eu não, o meu conhecimento é bastante tímido, né, em relação ao judô. Nem por isso eu tenho menos admiração. E gostaria de poder entender um pouco melhor e acredito que também haja outras pessoas que gostassem, porque na realidade, apesar de ser eu acho que um esporte aqui no Brasil bastante divulgado, não divulgado, mas feito, né? Difundido, né? Foi bem A difundido. divulgação ela é também tímida, né? A gente não vê muita se falar sobre o judô, explicar quais são como é uma luta, como é que é a pontuação, quais são os golpes enfim, um mínimo, a história do judô, a gente não ouve nada, né? E o seu tema, judô, um recurso educacional, eu achei muito interessante, porque tudo que a gente puder fazer com que as crianças, né, tenham acesso e contato, Sim. isso é uma coisa sempre muito bem-vinda e útil, né, pro futuro delas. Mas eu gostaria então que o senhor ficasse bem à vontade para falar. Primeira coisa que eu queria lhe pedir é cortar esse senhor, né? O senhor está no céu. Ah, ok, tá bom. Estamos entre amigos, né? E eu estou aqui exatamente para isso, para tentar, utilizando essa pouca experiência que você diz que tem em relação ao judô e que não precisa ter, né? O que você precisa ter é o que você tem, né? A cultura, a sensibilidade, a vontade de colaborar para que os outros aprendam e cresçam, que você mesmo possa servir à sociedade através desse canal de comunicação, informando as pessoas o que tem de bom no vôlei, o que tem de bom no judô, na natação, e o que tem de bom, sobretudo, na prática do esporte voltada para a terceira idade, em relação à manutenção da sua saúde. Então, esse pouco que você diz que tem, para mim é muito, porque poderiam fazer e não fazem. Né? Eu quero agradecer aqui, eu estou vendo algumas pessoas que estão entrando aqui, o É, Marcelino, teu amigo, o professor Roberto Nagarrama, que foi muito tempo presidente do CREF lá do Paraná, né? Uma pessoa notável aí, colabora muito com a educação física e com o judô, ele é professor de judô, e muitos que estão aí que eu vou vendo aos poucos, né? Mas eu gostaria, eu estou aqui com o meu mural, eu tenho um mural aqui nas minhas costas do fundador do judô, Shihan Gorokan. O que é que eu gostaria de falar? Exatamente isso que eu coloquei o judô como uma forma educacional, porque eu acho que essa minha fala vai trazer esclarecimento para muitas pessoas que não conhecem o que é o judô, como você bem frisou, né, dentro da sua maturidade esportiva, né, e cultural. Poucos conhecem, o grande público conhece pouco sobre o que é o judô, o que é a filosofia do judô. O judô é uma filosofia de vida ou é apenas um esporte? Por que o judô é esporte olímpico, o jiu-jitsu não é, o karatê não é e outros não são? Essas dúvidas estão na cabeça das pessoas, porque as pessoas conhecem pouco, porque é um pouco do nosso problema maior que nós temos no Brasil, que é a falta de memória. sim, Infelizmente, o Brasil não tem essa cultura de valorizar os seus mitos, de colocar na mídia o valor educacional da natação, do vôlei, do basquete, etc. Nós estamos numa cultura capitalista de resultados.
Isso Sim. é importante pela propaganda, pela mídia, que coloca o esporte em evidência. O judô tem muitas medalhas olímpicas, etc. Mas a essência educacional vai ficando um pouco perdida, esquecida. Para o pai que é leigo, que quer colocar uma criança na academia, vem cá, eu vou botar a criança, meu filho na academia. Qual é o ganho para ele? Ele vai ficar mais violento? Ele vai ficar baixinho? Ele vai fazer um esporte de força que concentra, que vai atrapalhar a estatura dele? Então, nós, como professores de educação física e de judô, temos que disseminar o valor educacional do judô. Temos que colocar para o grande público quais são as vantagens, os ganhos que uma pessoa que não pratica judô possa passar a praticar, um pai que quer colocar o filho, fique tranquilo em relação, principalmente, ao aspecto educacional. Esse homem que aqui está aqui atrás de mim, que foi o fundador do judô, chamado, eu quero começar desde ele, lá atrás, né? Por que ele criou? Já que existiam vários estilos de luta, né? E que um médico chamado Akiyama Shiroben foi para a China, era acupunturista, e treinou algumas técnicas de jiu-jitsu, foi para o Japão, e essas técnicas de jiu-jitsu ele denominou como sendo jiu-jitsu. Ju de suave, jutsu de arte. Então, ficou conhecido como arte da flexibilidade. Então, tinha estilos de lutas especializadas em estrangulamentos, em chave de braço, em quedas, em domínio no solo. E ele reuniu isso tudo e praticamente fundou o Jiu-Jitsu. E o mestre Jigoro Kano, nascido em 28 de outubro de 1860, né? Ele começou a praticar o judô e fundou a Kodokan. Kodokan é a escola onde se busca o caminho. Ele fundou aonde? Ele praticou o Jiu-Jitsu, né, com o mestre Mikubo Tsunetoshi, né? Dois estilos de Jiu-Jitsu ele praticou. Tenjutsu no Ryu e Kito Ryu. Era um estilo de Ryu. Ryu, R-Y-U, significa escola. Então era a escola do Tenjutsu e escola do Kito Ryu. Que uma tinha um estilo voltado para técnicas de projeção, derrubar as pessoas, e o outro tinha um estilo de domínio, e domínio na luta de solo e técnicas de pancada. Como ele era um homem muito culto, economista, etc., ele achava que não tinha sentido praticar a luta para voltar à luta contra o próprio homem. Ou seja, na época que ele praticou, não tinha regras. Então, até lesar, a luta não tinha tempo. Só terminava quando lesava o adversário ou quando matava o adversário. E ele achava que esse espírito do Shiken Shobu, né, luta até a morte, que predominava naquela época, isso não iria fazer o homem evoluir. Isso voltaria ao tempo da medieval. De Roma, né? De Roma, em que o imperador fazia assim, e assim. Então, ele achava que isso ia embrutecer, ia piorar o homem. Como ele queria aperfeiçoar o espírito do homem através de um conjunto de técnicas de luta, e ele era pequenininho, né? Ele tinha 1,55 m, 50 quilos. Então ele sofria bullying na escola. Então ele foi praticar o jiu-jitsu para aprender a se defender. Essa questão do bullying até hoje tem, né? Os rapazes e as moças e os jovens mais franzinos constantemente são provocados pelos mais fortes, etc. Isso vem desde aquela época. Ele não aceitava isso, ele dizia, eu quero fazer um conjunto de técnicas que eu possa me defender. Então, o pensamento dele era para a defesa. Aprender a se defender e não lesar o outro e quebrar até a morte. Então, ele criou uma parte de quedas, toda a parte de amortecimento de quedas, uma parte de domínio, mobilizar no chão sem precisar estrangular, nem quebrar o braço. E ele colocou o espírito, mudou a filosofia do Shiken Shobu, que era a luta até a morte, para o Ippon Shobu. O Ippon em japonês é um ponto. Quer dizer, você conseguiu... Como é que você consegue o ponto? Ele criou uma regra. Derrubou o outro de costas. Quando você derruba o outro de costas, venceu a luta, não precisa matar. Então essa foi a grande mudança que o professor Jigoro Kano fez do ponto de vista educacional. Tirou o aspecto bélico de luta até a morte para o aspecto educacional da habilidade do vencer o outro. Então você precisa ser hábil para vencer o outro. Não precisa quebrar o outro. Mas você tem que treinar severamente para moldar o seu corpo e buscar um aperfeiçoamento espiritual através do seu sacrifício, do seu esforço próprio, da sua superação no treinamento. De quanto você suporta o sacrifício do treinamento. Então,
Ele criou, inclusive, o judô dentro do templo de Eixo, no distrito de Shitai, em Tóquio, né? E pediu a esses alunos que ele começou a treinar, né? 6 alunos, ele começou a treinar dentro de um templo budista. Ele disse: olha, eu não quero vocês enfrentando desafio. O que nós vamos treinar aqui, diuturnamente, não é para bater nos outros e nem é para ver se você é melhor que os outros. É só para sua autoconfiança e sua autossegurança. Vamos dominar um conjunto de técnicas que faça com que você seja confiante, mas que não seja desafiante do próximo. Você não está aqui para desafiar os outros. E cobrou dele, desses alunos, que não enfrentassem desafios. Acontece que nessa época, 1882, as escolas de jiu-jitsu faziam tipo emboscada, tipo gangue, né? Uma contra a outra, para ver qual era o estilo de luta mais forte. E numa dessa volta de um aluno dele chamado Shiro Saigo, que ficou conhecido como Sugata Sanshiro, que deu origem ao filme A Saga do Judô, estava voltando para a academia, porque ele ficava interno na academia, treinando manhã, tarde e noite. Não era na academia, no templo budista, no templo de Eixo, no distrito de Shitai. Bom, eu fui visitar esse local quando eu fui com a seleção brasileira lá, para conhecer a origem do negócio. Então, esse aluno enfrentou os outros do jiu-jitsu e venceu a todos. E chegou a esse fato no ouvido do Shinran Gorokan. Ele falou: olha, o que eu quero aqui é obediência. E você desobedeceu, então você está fora do meu sistema, vai embora. Falou: não, mestre, mas eu fui desafiado, era uma questão de vida ou morte, eu tinha que defender, tinha 3, 4, aí eu tinha que defender, eu não quero sair daqui, é aqui que está, eu gosto daqui, estou aprendendo. Falou: muito bem, então para você mostrar a obediência, se você quer continuar aqui, ali tem um lago, do lado do templo tinha um lago. Você vai dormir a noite toda, em pé no lago, só com a cabeça do lado de fora. Muito frio. E o Sugata Sanshiro, Shiro Saigo, foi lá e aceitou esse desafio. E ficou a noite toda dormindo lá no gelo, no gelado, para mostrar o que? Obediência. Então, para que eu estou contando isso? Para dizer que tudo o que nós vivemos hoje de judô, em termos de desenvolvimento, competição, medalhas, prêmios em dólar, tudo isso vem da força do caráter de um homem, de dizer: não quero desafio, eu quero educação, eu quero que você aprenda a se controlar. Quem pratica judô não se aperfeiçoa para lutar, luta para se aperfeiçoar, para ser um homem melhor a cada dia. E ele cobrava dos praticantes de judô, ao final do treino, que tivesse o mukso. Mukso é soltar a mente. Então você cansa o corpo ao limite extremo e depois você solta a sua mente para relaxar. Então, e ele não quis dar continuidade ao jiu-jitsu. No início, esse estilo de luta que ele criou, ele tirou chave de pé, chave de joelho, chave de coluna, qualquer coisa que possa deixar o indivíduo inutilizado. Então, a única chave que pode ser atacada no judô é a chave do cotovelo, que tem ampla possibilidade de defesa, e o estrangulamento, que você aprende a se defender, e imobilização. Então, ele criou um método de autodefesa. Você só reagir quando atacado. Quando uma pessoa vem na sua direção, então você usa a força dessa pessoa contra ela. Aí o judô ficou grande, porque você começa a usar a biomecânica. Aí eles que são pequenos, os japoneses pequenos, começaram a vencer os grandes. E os grandes vinham para vencer ele, eles só davam esquiva, ou faziam os golpes, derrubavam os grandes, etc. Então o judô começou a crescer nesse aspecto biomecânico. E quando a pessoa empurra, você puxa. Quando puxa, você empurra. Ou seja, você usa a força da pessoa contra ela mesma. Então o judô não é uma luta. Então, o judô não é uma luta que o grande ganha o pequeno. É o pequeno que sabe utilizar as alavancas, vence o grande. Né? E aí, antigamente, você deve ter pego, tinha uma propaganda aí na televisão que dizia: quem não é o maior tem que ser o melhor. A propaganda da essa. Lembra disso? E tinha um pequenininho vencendo o grandão, etc. E tal. E aí foi a filosofia, mais ou menos, do ponto de vista de luta, foi por aí. Ele tirou a parte de soco, pontapé, chute, pancada, deixou só a parte de técnica de projeção. Quem cair de costas, venceu. Então, na verdade, o judô virou um jogo de equilíbrio. Quem tem maior equilíbrio, quem consegue derrubar o outro com as costas, com 2 escápulas, né? E pom, acaba a luta na mesma hora. Se cai de lado, é vazare, meio ponto. E aí marca uma pontuação e a luta continua no solo. Você tem que aprender a se defender, etc. E tem tempo de duração hoje em dia, né? Hoje em dia são 4 minutos. Na minha época que eu lutava, as lutas eliminatórias eram 6 minutos, semifinais e disputa de bronze 8, e finais 10 minutos.
hoje diminuiu muito porque a luta está mais aguerrida. Tem punições se você não atacar, etc. Antigamente, você estava cansado, desamarrava uma faixa para buscar oxigênio, respirar um pouquinho, e aí o tempo, o cronômetro parava. Hoje em dia, não para, o cronômetro, a luta é seguida, é direto, entendeu? Então, é muito mais combativa. E dizem eles, os entendidos aí da Federação Internacional de Judô, que é para tornar o judô mais atrativo para a mídia, para a televisão. Isso tira um pouco o aspecto de deixar as pessoas fazerem suas estratégias de luta. Obriga o competidor a lutar. Se ele, dentro de 20, 25 segundos, não atacar, ele é punido. Então, alguns juízes estão acabando as lutas antes do tempo normal de duração, para ficar agradável para a televisão, entendeu? É isso. Então, para ser mais rentável o judô, para ter mais mídia, para ter mais público assistindo, né? Inclusive, o kimono azul e o branco, foi tomada a decisão de botar um kimono azul e o branco, um placar para quem está com o kimono azul, outro placar para quem está com o kimono branco, para as pontuações e penalidades que aconteceram na luta, vai marcando nos placares para o público acompanhar. Antigamente não tinha isso. Você tinha que entender muito do judô para entender quem é que está ganhando e quem é que está perdendo. A luta do jiu-jitsu hoje em dia, por exemplo, cai no chão e fica ali 1, 2, 3 minutos. No judô não pode. Você tem que tomar uma atitude de ataque efetivo no máximo em 5, 10 segundos. Senão o juiz manda levantar e começar em pé. Você tem a obrigação de ser bem sucedido nos seus ataques e de ter o que eles chamam hoje em dia de um judô positivo, que é ir para cima para atacar, porque é para lutar. Se você entrar para não lutar, você é retirado. Você vai tomando punição. É engraçado. Na terceira punição, você vai para fora. Na terceira punição. Você está falando isso e me lembra, eu fiz uma live com a Paty sobre o esgrima. Sim. E ela colocou isso, que no esgrima também você tem que atacar. Sim, é para lutar. Então, lutar é para lutar. Se não lutar, você vai recebendo punição e aí você é desclassificado. Ah, é desclassificado, literalmente. Literalmente. Então, sabe que eu dei uma olhadinha, realmente, por trás do judô, então, existe toda uma filosofia que é muito bonita, né? Sim, nós chamamos... Eu vi aqui que ele escreveu sobre a cortesia, a coragem, a honestidade, a honra, a modéstia. Esse é o código de honra, isso se chama Bushido, código de honra dos samurais antigos. A pessoa, para ser samurai antigo, aí as pessoas falavam que eram matadores, né? Isso aí são os ninjas, que usavam toda uma filosofia de aperfeiçoamento do homem, do Bushido. O Bushido é o código moral do samurai. Então o judô vem daí. Você tem que ter caligrafia, você tem que aprender a ser gentil com as pessoas, você tem que aprender a controlar os seus impulsos. Isso deve ser muito difícil, não é? Controlar as emoções. Bom, até sim, isso é o que nós temos de mais importante no judô. As pessoas perdem ou ganham no judô, são obrigadas a saudar uma a outra. Tem uma saudação em pé, que você perdeu ou ganhou, você é obrigado a saudar o seu adversário. Então isso tem um aspecto educacional muito grande, porque ninguém é um movimento inclusive de humildade, né? Humildade. Você tem todo um ritual para entrar num dojo. Dojo é o salão de treinamento, é o local onde você busca o caminho de aperfeiçoamento. Então, uma academia não é um lugar para você aprender golpes, é um lugar para você aprender a burilar o seu espírito, burilar o seu corpo. Você tenha professor ou não tenha, quando você entra num dojo, é como se você entrasse na igreja. Na igreja você não se benze? No dojo você entra, você saúda lá o retrato do Jigoro Kano, saudando todos que vieram antes de você praticando judô. Chama Shomen-rei, a saudação ao passado. Os japoneses acham que você hoje não aprende nada sem ter tido gente antes de você. Então, quando você vai começar a fazer alguma coisa hoje, você tem que saudar todos que vieram antes de você. E você porque não deixa de ser um respeito ao conhecimento que foi recebido. Isso. Então, aí você tem a obrigação de transmitir o que você aprendeu. Acho maravilhoso isso. Então, isso é o primeiro valor educacional que você tem, que você dá à pessoa um senso de autorrespeito e respeito do ambiente, princípios da prática. Ele tem que ter princípios para entrar ali e praticar. Ele tem que vir com zori, com chinelo, não pode vir de pé descalço. Ele tem uma forma de saudar quando entra. Ele tem uma hierarquia para entrar na fila,
porque quando se começa a aula de judô, a gente faz uma saudação ao Shinran Godokan, quem criou, né? E depois ao professor. Então, ali tem uma filinha. Faixa amarela, faixa azul, faixa cinza. Então, quem é faixa branca, que é o iniciante, não pode chegar e ficar lá na frente do faixa amarela. Ele tem que ir igual fila de padaria, ele vai entrando atrás. Ele vai aprender, ele não pode chegar logo e sentar na janela. Não é assim. Ele vai aprender como se comportar, quais os movimentos que ele tem que dominar, para ele ir ascendendo hierarquicamente dentro da academia. Então, eu acho muito bonito, porque essa hierarquia, ela não é uma hierarquia de poder, ela é uma hierarquia de conhecimento e de respeito, né? E que isso molda a humildade no outro, né? E o reconhecimento pela sabedoria dos que estão acima. Sim, e existe um código de conduta também. Assim, maravilhoso. Né? Existe um código de conduta também. Se a pessoa lutar ou se comportar dentro de uma academia de forma desrespeitosa, ele é punido. Ele não passa de faixa. Na minha academia, eu peço o boletim da escola, eu peço um bilhete do pai para saber se o garoto está bem ou mal na escola, se obedece, não obedece. Então a gente ensina ele que ele não vai ser bom para lutar, ele tem que ser bom cidadão. Ele tem que ser disciplinado, obediente, pontual, responsável. Então tudo isso faz parte do judô, né? Tudo isso faz parte do judô. E aí a gente vai dando essa noção, e aí você também se obriga a estar aberto o seu ouvido para ouvir as dificuldades do seu aluno desde 4 anos até adulto. Então, eu não sei fazer, então você tem que parar e ensinar. Entendeu? Eu não consigo, você consegue sim. Vem aqui, bota a mão aqui, bota a mão ali. Etc. Então, você começa a ser como se fosse um psicólogo, um parceiro do seu aprendiz. Sim. Aí está estabelecida uma relação mútua de confiança. Então, quando ele vai na competição, você está do lado dele. Dizendo, olha, preste atenção, sua técnica forte é essa, o adversário está lutando ali, faz aquilo, então você vai dar orientação para ele, para que ele seja bem sucedido. Mas não do ponto de vista de ganhar medalha, do ponto de vista dele sair ileso, sem se machucar, vai aprender a ele, vai ensinar ele os ukemis, que são técnicas de amortecimento de queda, porque quando você rola no chão e bate o braço, no judô bate o braço no chão, você dissipa o impacto da queda sobre o solo. Isso é cinesiologia. Então, quando você bate o braço no chão, é uma reação à ação do corpo caindo. Então, é como se neutralizasse o impacto da queda. Então, você não tem dor no corpo. Então, se o indivíduo souber cair bem, ele confia nele mesmo para ele lutar bem. Agora, você tem que ter esse trabalho de fazer o Kihon. O que é o Kihon? São os fundamentos básicos do judô. Quais são os fundamentos básicos do judô? Primeiro, postura. Primeiro, Heiho. O que é Heiho? Saudação. Como se saúda o próximo em pé ou sentado. Isso faz parte do Kiso. O que é o Kiso? O Kiso é a cultura japonesa de respeito ao outro. O japonês ele tem uma forma de te dar a xícara para você tomar chá, ele tem uma forma de te dar o cartão de visita dele, ele reverencia você de um jeito, mas se é uma autoridade, ele tem outra forma de reverenciar. Então é um povo voltado para o respeito e para a educação. E isso tem que ser incentivado dentro da prática do judô. Se você ganhou ou perdeu, ou se você ganhou do outro, você não tem que fazer pouco do outro. Você tem que chamar o que perdeu e ensinar. Olha, eu ganhei de você assim, assim, assim. Você está fraco aqui, aqui, aqui. Precisa melhorar assim, assim, assim. É esse o judô que nós praticamos. Eu acho isso maravilhoso, sabe, Oswaldo? Porque não são todos os esportes. Por exemplo, a natação não tem nada disso. Não tem nada de filosófico por trás, entendeu? O espírito de competitividade é enorme, né? Sim. Então, existe sim, mas eu acho que é mais assim... Isso vai variar de acordo com cada um e com a educação de cada um. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma profunda admiração e respeito por aquelas que nadam mais do que eu. Eu vou ficar até do lado para ver como que elas fazem, para poder aprender e tudo mais. Como é a virada, como é a Mas não tem toda essa filosofia por trás que é extraordinária. Então, eu acho que, nossa, judô mais do que depressa nas escolas. Sim, existe um projeto. Eu faço parte de um projeto
para a gente colocar o judô nas escolas. O jiu-jitsu saiu na frente com alguns deputados e políticos, né? Muitos professores de judô são meio acanhados, não se lançam e tal. O pessoal do jiu-jitsu é mais da mídia, tem muitos políticos, e que manda quem tem mandato, né? Então faz um projeto para aprovar, etc. Aí foi aprovado agora um projeto para as artes marciais nas escolas. E o jiu-jitsu tem dominado isso, mas está abrindo para o judô também, entendeu? O vereador Marcelo Ará é um parceiro nosso, ele está colocando isso, está fazendo um ótimo trabalho. Fez a Cidade das Artes Marciais aqui na Barra da Tijuca, homenagem a várias pessoas, e isso está procurando ser implementado no judô. Tem um esporte chamado Esporte for Tomorrow, um projeto chamado Esporte for Tomorrow, que é ligado à Kodokan, a primeira academia de judô do mundo. Então o professor Okada tem vindo fazer demonstrações do valor educacional do judô e o porquê do judô entrar na escola. Porque o Kodokan, eu vi que o símbolo dele é a flor da cerejeira. Não, todo mundo fala isso. Mas não isso. é. Não, a flor da cerejeira se chama Sakura e ela tem 5 lados. O símbolo da Kodokan, eu fui o primeiro professor de judô do curso de Educação Física da Gama Filho. Então, eu me formei em 75, 76, eu estava dando aula para Geraldo Bernardes, foi técnico do Brasil, que ele era aluno da graduação, e eu tive a obrigação de ter que estudar esses detalhes para poder passar. Então, eu fui para o Japão, as pessoas iam fazer compra lá de Walkman, essas coisas, eu ia para a biblioteca estudar, fazer tradução de livro, etc. Então, o símbolo da Kodokan é a cópia, né? É a arquétipo, né? O arquétipo de um espelho imperial chamado Yata no Kagami, que existia uma lenda, esse espelho tinha 8 pontas, tá? E o espelho tinha 8 pontas. Esse espelho tinha 8 pontas. Que coincide com o judô, com a base do judô, que é Raponokuzu. São 8 posições de desequilíbrio dentro do corpo humano. E aí a base incide no centro desse círculo, para que você tenha equilíbrio. E aí o Shihan Jigoro Kano, como ele queria que o judô e essa filosofia dele vivesse após a morte dele, existia uma lenda que quem olhasse nesse espelho imperial, né, conseguiria a vida eterna. Então ele olhou nesse espelho e colocou o símbolo da Kodokan à forma do espelho, chamado Yata no Kagami. Não é Sakura. Não é Sakura. Sakura é a flor da cerejeira que só tem 5 pontas. A do judô são 8 pontas. 8 pontas. São 8 e será que a partir dessas 8 pontas que surgiram os 8 princípios, o de cortesia, o de coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole e amizade? Isso aí é o código do judô, criado por Jigoro Kano. Código de honra do judô. O judoca tem que ter essas 8 qualidades básicas para se tornar um judoca. Que coisa mais maravilhosa de interessante. Do ponto de vista da base biológica, de saber ficar bem postado de pé, né? Do Kihon, dos fundamentos do judô, você tem que ter a postura Shizentai, que é a postura básica corporal, que não vai nem para frente nem para trás. Então essas 8 posições são 8 posições de desequilíbrio para derrubar o adversário. Derruba para frente inclinado, para o lado, para trás inclinado, para trás, para o outro lado inclinado. Então são 8 posições de possibilidade de derrubar as pessoas. Agora você tem que estudar isso, você fazer isso de uma maneira que não tenha lesão nem para você nem para o seu adversário. O bom judoca é aquele que tem habilidade para vencer o outro, derrubar o outro, sem machucar ele mesmo e muito menos o adversário. Você fala japonês? Sukoshi, pouquinho. Que fantástico. Isso demonstra, assim, realmente uma paixão pela cultura japonesa. Eu fui lá e eu tinha, assim, Fabiane, os colegas que estão assistindo, assim, uma noção de que já tinha estado naquele lugar. Sabe quando você tem a noção que eu já passei por aqui, eu já vi aqui. Lugares que a gente passava, que os amigos da seleção ficavam meio perdidos, sabia para onde ia, um monte de japonês, sem placa, eu falava, vamos por ali. Mas eu não tinha noção do que eu estava falando. Mas vamos por ali que eu acho que vai dar certo ali. E dava. Normalmente, 90% das vezes deu certo. Aí meus colegas perguntavam, vem cá, Oswaldo, você andou por aqui? Eu falei, nunca vi, é a primeira vez. Quando que você começou a aprender o judô, Oswaldo? Eu tinha vontade desde pequeno. Na verdade, a minha história com o judô é a seguinte. Eu, quando pequeno, eu já nasci
gordão e assim, grande. Era aquela criança que no maternal tinha criancinhas normais e tinha o Oswaldo, que era desse tamanho, o dobro das crianças outras. Então, eu não era uma criança, eu era um ponto de referência, era aquele gordão ali. Então, junto com isso, Fabiane, vinha todos os tipos de apelido, né? Baleia, e aquelas coisas eu não gostava, né? Não, eu Prato de acho que. batata, Não, aquelas coisas de é assim, criança é cruel, né? criança é cruel. É, e bota logo o apelido, eu não gostava do apelido, o que acontecia? Brigava. Então, eu de pequeno, até meus 17 anos, era brigão. Bom, quando chegou com 17 anos, um amigo me chamou, olha, vamos ver o judô, a Olimpíada Estudantil? Tem um negócio ali chamado judô que é legal. Eu fui ver. Quando cheguei lá, vi a luta, vi aquele respeito, todo mundo de branco, cumprimentando o mestre, que depois foi ser o meu mestre. E minha mãe era diretora de teatro e cantora lírica. E ela era diretora do Clube Carnavalesco Fantoche Del Terra, que tinha um grupo de ópera, opereta, essas coisas. E ela fazia ensaios de operetas e tinha um tenor chamado Geraldo Coelho, que era faixa preta de judô. Aí falou assim, filho, o seu é meio agitado, vamos levar ele pro judô? Aí me levou pro judô para conhecer o professor Ishida. Aí quando eu cheguei lá, olhei a luta, tudo, fiquei assim, gostei muito, né? Aí ele falou, Gordon, você vai treinar judô? O meu professor japonês, né? Eu disse, eu quero. Mas não tinha dinheiro, né? Não sobrava, porque minha mãe era funcionária pública, meu pai também, então 5 filhos, o dinheiro não era farto. Aí fiquei um tempo ali até que minha madrinha pagou a primeira mensalidade. Eu passei 3 meses lá treinando com a calça de kimono e uma camiseta. Até que meu professor viu que eu não faltava e tal. Aí me deu um kimono usado dele. E já depois de 3 meses me botou para ir no campeonato. E eu, faixa branca, ganhei lá e fui campeão. Aí ele falou: Gordon, você leva jeito para isso, né, Gordon? Treina mais. Aí ele começou a me dar uma atenção diferenciada, me puxar mais por mim, botar para treinar em todos os cantos que ele dava aula. E eu comecei a fazer uma relação com ele. Ele disse, Gordão, você tem que vai deixar ser brigão. Não pode ser brigão. Aí eu falei, por quê? Aí eu falei, você sei por quê? Ele falou, não, porque quando a pessoa xinga você ou fala qualquer coisa errada com você, defeito tá nela, não tá em você. Aí fiquei olhando para ele assim, pro japonês, e falei, não é que esse japonês está certo? Quer dizer, quando a pessoa te desafia ou te desrespeita, o desequilíbrio tá nela, não tá em você. Aí Sim. eu me acalmou, aí o judô me acalmou. Aí eu comecei a ficar mais calmo, mais pacífico. Isso foi com 17 anos, no dia 2 de abril de 1969. Eu nasci em 12 de outubro de 52, com 17 anos. E aí não parei mais. Aí foi só começando a descobrir cada vez mais. Ele se tornou para mim, professor Kazuo Yoshida, um guru, né? Quase um pai. Então eu passei a ficar com ele diariamente. Eu passei a treinar de domingo a domingo. Ele me dava a chave da academia, eu ia treinar com borracha na parede. Você se dedicou muito à leitura, ao estudo, né? Sim, E essas coisas também fazem com que o atleta se desenvolva, né? sim. Uma nova visão, novos valores, entenda melhor e apreenda, né, aquilo para si. Você acha que todos esses valores eles são carregados para fora, depois para outros, digamos assim, para o trabalho, para a vida pessoal? Fica incorporado ao homem como cidadão. Isso se torna um ponto de referência para você. E o conhecimento, né? Aristóteles dizia que conhecimento é poder. Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais você pode. Né? Pode o quê? Pode vencer a si mesmo, pode se superar. O grande desafio nosso na vida é superar nós mesmos, nossas Isso. deficiências. Então, eu fui entendendo essa coisa a partir do momento em que o preconceito na época que eu comecei a judô era muito grande. Minha irmã mais velha é médica, meu segundo irmão é desembargador, advogado, virou desembargador, e todos muito estudiosos. E eu não era aquele o número 1 da classe. Eu dizia desde rapaz que para mim a virtude não estava nos extremos, nem quem tira 10, nem quem tira 0. Eu queria tirar a média e queria. Você entende? Depois, eu vi que existia um preconceito muito grande de que quem luta é vagabundo, ou quem vai para a educação física é quem não quer nada com estudo. E eu achava isso totalmente errado. Eu falei, não tem nada a ver, eu gosto da luta, mas eu gosto do estudo também. Então, aí fiz, primeiro, vestibular para administração de empresa, porque foi o shopping, foi o
polo petroquímico de Camaçari cresceu muito e as empresas estavam dando emprego para as pessoas estudando administração no segundo, terceiro período. Falei, vou fazer administração, mas graças a Deus perdi o vestibular por 10 pontos na prova de inglês. Aí abriu educação física, primeira turma de educação física da Universidade Católica da Bahia. Aí eu fui e eu comecei a treinar com o professor Leofei Chozal, que foi o primeiro representante do Brasil na Olimpíada de 1964. Ele foi para a Bahia, que a Bahia queria fazer o judô crescer, e esse meu professor Yoshida cedeu a casa para ele morar junto com ele, para fazer o judô da Bahia crescer. Aí ele foi para a Bahia e eu comecei a treinar com ele, ele era um fenômeno. Eu digo, Sensei Chozal, vamos fazer vestibular de educação física? Aí ele, você tá maluco? Os outros colegas, mas que isso, cara? Para treinar judô você tem que saber bem os golpes, não precisa estudar lá, educação física. Eu falei, não é assim não. Aqui se faz sem flexão de braço para um adulto, não pode fazer a mesma coisa para criança. A gente tem que estudar anatomia, cinesiologia, fisiologia, funcionamento do corpo. Essas coisas a gente tem que conhecer. Mas, Oswaldo, não é, na verdade, não me chamava de Oswaldo, eu chamava de Boneca. Meu apelido era Boneca. Porque eu comecei a treinar judô e eu não tinha barba, né, cabelo grande, na época dos Beatles, tocava bateria. Aí um dia eu fui lá treinar e acabei o treino, tomei um banho, eu lutava, ficava com as bochechas vermelhas, assim, parecendo uma boneca russa. Né? Aí eu saí, um colega meu lá falou, mas tá todo bonitinho. Eu digo, não, eu vou tocar agora num show, que era bateria. E ele falou, mas tá bonitinho, parece uma boneca. Eu falei, a boneca é sua mãe. Aí a gente começou a brigar. Aí o professor Yoshida botou todo mundo sentado, brigou com todo mundo, vocês têm que se respeitar aqui a academia, não pode ter isso. Aí depois no final passou a mão na minha cabeça. Eu falei, mas você tá bonito mesmo, boneca. Você é um homem bonito mesmo, não tem que ficar nervoso porque falar que você é bonita, né? Daí em diante, nunca mais ele me chamou de outra coisa a não ser boneca. Aí o apelido pegou, boneca, 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 e eu não gostava, e aí quanto mais eu não gostava, mais pegava. Aí Chozal, que foi para a Bahia em 72, isso foi em 69. Em 72, Chozal foi lá para a Bahia, aí falou, eu mal falo japonês, como é que eu vou estudar para passar no vestibular? Eu falei, eu estava fazendo curso pré-vestibular, falei, sensei, eu venho para cá estudar com o senhor à tarde. Aí eu ia, sentava lá no gabinete dele com ele, e aí a gente ia estudar português e as coisas que necessárias para passar no vestibular de educação física, e no primeiro vestibular passamos nós dois, 73. Aí eu fui campeão baiano, a Prefeitura de São Caetano do Sul me chamou para ir embora para São Paulo e me deu uma bolsa de estudos. Ia ser uma grande coisa para mim, não ia precisar pagar. Só que eu tinha 20 anos, aí eu fui falar com meu pai falou, se é pro seu bem, meu filho, isso aí você quer o judô, e o judô era o polo, é o polo principal no Brasil, né? São Paulo. São Paulo é a capital do judô. Eu falei, eu quero ir embora. E fui embora de casa com 20 anos para estudar educação física em São Caetano do Sul. E o Sensei Chozal, por ter formado em educação física, ter feito educação física comigo, foi convidado por um colega para ser o professor titular da Faculdade de Goiás, Universidade Federal de Goiás. Aí ele foi embora também da Bahia para Goiás. Eu fui para São Paulo, ele foi para a Bahia. Da Bahia para Goiás. Graças a nós termos passado no vestibular de educação física. E aí a gente começou a estudar, mantinha sempre contato um com o outro. Eu fiz pós-graduação em treinamento esportivo, ciência do treinamento esportivo, com o professor Tubino na Gama Filho. Depois fiz pós-graduação em psicomotricidade. Estudei 10 meses de pedagogia, mas eu estava indo para a Olimpíada, eu terminei porque eu tranquei e entrei na pós-graduação. Aí depois fiz uma pós-graduação em Introdução à Filosofia, fiz fisioterapia, me formei em fisioterapia, e aí fiz uma pós em física esportiva, e o professor Pedro Gama Filho me chamou para montar o curso de fisioterapia da Gama Filho. Então eu montei e dirigi o curso de fisioterapia da Gama durante 8 anos, de 92 a 2000. E lá também fiz a primeira pós em fisioterapia esportiva. Eu elaborei 4 pós-graduações, o projeto do mestrado e da livre docência. E aí eles me chamaram para fazer parte do Conselho de Ensino e Pesquisa da Gama. Percurso, assim, incrível, né? Puxa vida. Então você foi para as Olimpíadas de Moscou, se não me engano. Moscou. Eu fui o primeiro peso pesado a participar da Olimpíada. Até eu ter participado, outro peso pesado não tinha. Qual é a história do judô no Brasil? Primeiro participante de Olimpíadas no Brasil foi o meu professor querido Leofei Chozal. Ele foi em 1964, né?
Aí, depois, 68 não teve, foi 72, Munique. Em Munique foi ele, Shozawa e o professor Chiaki-Shi de São Paulo. E Chiaki-Shi se naturalizou brasileiro para poder lutar pelo Brasil e ganhou o bronze. Shozawa ficou em quarto lugar, perdeu na disputa do bronze para um francês lá. Depois de 72 foi Montreal, 76. 76 o Brasil não participou com a equipe completa, só o professor Uide que levou 3 alunos dele notáveis, excelentes campeões, e foi o Carlos Pacheco, Fuscão, Tico e Roberto Machúcio. E aí, a primeira vez que o Brasil foi com a equipe completa, com 7 pesos, o judô tem 7 categorias de peso, ligeiro, Você pode explicar isso. O judô antigamente era praticado de forma absoluta. O que é lutar judô de forma absoluta? É o pesado de 150 quilos lutar com outro de 50. Ganha quem for melhor. Era assim. A primeira vez que dividiram em categorias de peso foi aqui no Campeonato Mundial de Judô em 1965 no Maracanãzinho. Aí eles fizeram categoria leve, né, até 70 quilos, depois categoria médio, de 70 até 80 e poucos quilos, e categoria pesada acima de 80 e poucos quilos. E também o absoluto. Então teve 4 divisões de peso. Depois passou a ter 5 divisões de peso. Peso pena, leve, médio, meio pesado e pesado. E o absoluto, que é livre de peso. Todo mundo luta junto, ganha quem for o melhor. Nem sempre o mais pesado é o melhor. Bom, o Comitê Olímpico Internacional falou, não, esse absoluto aí é muito injusto com quem é leve. Então vamos acabar na Olimpíada, não tem mais absoluto. Só vamos dividir mais as categorias de peso. Aí de 5 categorias, passou a ter 7 categorias de peso. Então, ligeiro, meio leve, leve, meio médio, médio, meio pesado e pesado. Então são 7 categorias de peso. Peso pesado acima de 100 quilos. Né? O peso meio pesado de 90 a 100, o médio de 80 a 90, o meio médio até 81, de 63 a 81, o meio leve é de 60 até 66 e o peso ligeiro abaixo de 60 quilos. Então, de acordo com o biotipo... Existe desculpa a pergunta e a ignorância, né? Existe master no judô? Existe uma faixa etária em que o judô é... Isso é categoria de peso. Agora, classe existe. Sub-11, que é 9 e 10 anos. Sub-13, 11 e 12 anos. Sub-15, 13 e 14. Sub-18, 15, 16 e 17. Sub-21, 19 e 20 anos. De 23 anos até 30 anos é a classe sênior, adulta. Acima de 30 anos é veterano. Então a pessoa passou de 30 anos é veterano. E, por exemplo, um veterano pode lutar com... O veterano ele pode entrar para lutar no sênior. Eu tenho 70 anos, mas eu quero me aventurar a lutar com os meninos. Eu posso. Agora, os meninos não podem entrar no veterano. Ah, entendi. Tá. Entendi. Entendeu? Aquele velhinho que se acha sarado, fortão, não sei o quê, quer lutar com os mais jovens, ele pode entrar. Por responsabilidade e risco dele. Mas tem, para incentivo e para a luta ficar mais igual, é dividido também por categoria e por faixa etária. Então, Master 1, de 30 a 34 anos. Master 2, de 35 a 39. Master 3, de 40 a 44, assim por diante. Acima de 70 anos é M10. Então tem M1, M2, M3. Antigamente, de 30 até 50 era Master. 50 para cima, veterano. Agora a Federação Internacional falou que de 30 para cima é todo mundo veterano. Acabou o Master. Acabou o Master. Veterano. Ah, ok. E, por exemplo, e você... Eu posso voltar aqui um pouquinho naquilo que você me perguntou do valor educacional para o público em geral, que as pessoas não conhecem. O que é que o judô pode fazer para o seu filho? Você tem aí um neto que quer botar ele lá com 6, 7 aninhos para treinar o judô. O que é que o judô vai fazer? Vai melhorar nele coordenação motora, né? Psicomotricidade, né? Lateralização, equilíbrio, força, equilíbrio estático, dinâmico e recuperada, né? Resistência física, as qualidades físicas básicas, que estão todas elas elencadas no livro do professor Tubino, que são 9
qualidades físicas, e quando você nasce, vem com ela. Você tem que ter força, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter coordenação. Essas coisas são qualidades físicas básicas. Como? Reflexo também. O reflexo vem da condutilidade, né, da sua sanidade neural. Né? Nós temos dois sistemas nervosos. Sistema nervoso sensitivo, que manda impulso para o cérebro, e sistema nervoso motor, que traz o impulso do cérebro para os músculos. Isso se chama arco reflexo. Isso vai ser desenvolvido no judô através de exercícios. Por exemplo, eu boto uma corda, boto a criança para andar sobre a corda. Então ela vai desenvolvendo o senso de equilíbrio e ela vai sabendo o que é que ela pode fazer e o que é que ela não pode fazer. Então ela vai desenvolvendo o sistema nervoso sensitivo e o motor, as duas coisas. Vai se desenvolvendo por inteiro. Os exercícios para desenvolver todas essas... qualidades físicas básicas. Eles são difíceis, Oswaldo? Não, isso aí exige um pouquinho mais do professor ele estudar para, de acordo com a faixa etária, ele saber o tipo de exercício que ele deve dar. Por exemplo, vou dar um exemplo. De 4 a 7 anos, a criança não tem o seu eixo de equilíbrio ainda desenvolvido. Então, eu vou trabalhar muito coordenação motora, equilíbrio, entendeu? Noção de distância, localização tempo-espacial, ele saber rolar para frente, dominar o corpo dele em relação ao solo. Tudo isso 4 a 7 anos. Quando chegar de 8 até 12, 13 anos, eu já tenho outros tipos de exercício, eu posso trabalhar um pouquinho mais de força, né? Tem 3 tipos de força: força estática, força dinâmica e força isocinética. Contração estática, dinâmica e isocinética. Então você tem que trabalhar esses 3 tipos de força, que é a potência muscular para você conseguir, que é força vezes velocidade. Isso quando você chegar mais para frente, lá para 13, 14, 15 anos. E quando você, por exemplo, dá um exercício desse, você explica para ele tudo isso? Desde os pequenininhos. As mães acham isso uma graça, os pais também, os avós. Quando eu estou dando aula, eu boto eles todos sentados aqui de mim, como se eu fosse contar uma história, né? Eu chamo assim, vem cá que eu vou contar uma história. Aí vem todo mundo. Eu digo, vocês sabem por que vocês fizeram esse exercício aqui? Esse aqui vai melhorar o seu equilíbrio. Esse daqui vai melhorar a sua força. Esse daqui, ó, bota a mão no chão, bota os pés ali na parede. Eu vou contar até 20, você tem que aguentar o peso do corpo nos braços. Então vai aumentar a sua contração no músculo. Aí eles ficam assim, tio? Porque eu acho fundamental, sabe, os professores explicarem para a gente o motivo pelo qual a gente tem que fazer aquilo. Tá fazendo as coisas, exatamente. Por exemplo, na natação, existe um gap muito grande em relação a isso. Os professores não explicam. Então, eles falam assim, você vai pegar o flutuador, botar no tornozelo e nadar com o flutuador no tornozelo. Mas ele não explica o motivo. Então, biomecanicamente vai facilitar a força dele, entendeu? Por aí. Vai fazer uma postural, vai reforçar o core, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, essa explicação eu acho assim primordial para o atleta entender o motivo. O aprendiz, né? Para aquele que está aprendendo, saber o porquê que está fazendo as coisas. Saber o porquê que está fazendo. Mas isso no judô, na minha academia, é tão incorporado à prática. Ó, você vai cair para o lado por causa disso. Quando você bate o braço, amortece o corpo. Quando bate o braço para o outro, amortece o corpo. Quando cai para trás, quando cai para frente, você tem que saber dominar o seu corpo em relação ao solo. Aí eu vou explicando o porquê de cada coisa, para eles irem entendendo. Né? Porque eu não posso fazer robôs, né? A minha graduação em Educação Física, eu ouvi na época do Dr. Júlio Delamare, você deve ter acompanhado isso, os pediatras falavam muito que natação era o esporte ideal para as crianças de 3 a 7 anos. Falei, mas quem é que criou esse negócio que a natação é o esporte ideal? Eu vou estudar isso. Então eu peguei 10 lutadores de judô e 10 da natação e fui estudar. Peguei as qualidades físicas, força, resistência, né? E o judô desenvolvia tudo que a natação desenvolvia e mais ainda que é o equilíbrio, porque ninguém anda pelas águas, ninguém anda sobre as águas. Então no judô você trabalha equilíbrio estático, dinâmico e recuperado. O estático, saber ficar bem postado, ficar de pé. O dinâmico para caminhar, saber aprender a caminhar, né? E o recuperado, tropeçou, como é que levanta o seu corpo, como é que recupera o seu equilíbrio. E na natação não tem isso, entende? Não. Então, graças a Deus, fui aprovado. Qual é a variável aí?
o técnico e o professor que está dando aula. Eu não posso dar uma iniciação e querer que o meu aluno, dentro de um mês, vire um competidor para ganhar título, para levantar minha academia. Eu tenho que ter esse aspecto formativo, eu tenho que entender que eu estou com um ser humano na mão para formá-lo do ponto de vista biopsíquico e social. Biologicamente, torná-lo... e tem mais, eu trabalho com crianças a partir de 9, 10 anos, ambidestria, quer dizer, fazer as coisas para os dois lados, para não dar problema de coluna, lordose, cifose, escoliose, essas coisas. Você tem que acompanhar o desenvolvimento da criança. Como estão os membros inferiores, como está o quadril, como está a coluna, como está a postura desse indivíduo. Então o judô faz isso tudo. Você faz uma anamnese antes do começar. E descubra algumas coisas, por exemplo, crianças que entram na academia que têm algumas dificuldades motoras, que têm dislalia, dislexia, que têm autismo, que têm uma série de coisas que às vezes os pais não informam. Mas como a gente tem experiência, a gente nota que a criança tem dificuldade, tá entendendo? Por exemplo, dislexia, você vira para a direita, a criança vira para a esquerda. Ele não tem noção de localização tempo-espacial, dos eixos do corpo humano. Você fala, chega para trás, ele chega para frente. Chega para frente, ele chega para trás. Então você tem que chegar e dizer, ó, aqui é para frente, aqui é para trás, aqui é para o lado. Esse é o lado direito, esse é o esquerdo. Tudo isso é um trabalho que você tem que fazer, entendeu? Oswaldo, eu posso fazer uma perguntinha? Duas. Com qual idade a criança pode começar a praticar o judô? Eu lá na minha academia, 4 anos e meio. 4 anos e meio. 4 e meio. Por quê? Capacidade de concentração. Alguns não têm capacidade. A aula, para essa faixa etária de 4 a 7 anos, eu diminuo para 45 minutos. Porque tem uns que têm déficit de atenção, por exemplo, que você chama dele, por exemplo, ô José, ele te olha. 3 segundos depois ele está olhando para o outro lado, ele já desfocou. Ele não tem... Então, para você dar aula para essa turma, você tem que dar uma aula bem lúdica, bastante recreação nos primeiros 15 minutos. Depois, atividades em que você passe os fundamentos básicos do judô através de recreação. Você tem que criar muito, puxa muito por você, né? E aí, com isso, e estudando fisioterapia também, né? Por que eu fui para fisioterapia? Porque eu fiz treinamento esportivo, fui técnico de várias seleções de judô do Rio e de outros clubes. Mas aí cansei um pouco de trabalhar com performance e resultado. Aí eu fui na BBR, Associação Brasileira Beneficente em Reabilitação, ali na Rua Lopes Quinta, ali perto da Globo. Aí vi crianças lá que tinham dificuldade para pegar um copo d'água, que não tinham a sanidade física e mental. Aí eu fui para a fisioterapia. Então eu tenho hoje em dia turmas de crianças que têm autismo diferente grau, autismo A1, autismo grau 2, autismo grau 3, síndrome de Down, dislexia, dislalia. Quer dizer, algumas turmas minhas são praticamente judoterapia. É tratamento através do judô. Oswaldo, sabe de uma coisa? Eu queria fazer uma parte assim, uma pergunta. Você reparou em relação a essas crianças, se elas têm, por exemplo, déficit de coordenação motora, de força muscular? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu li um artigo muito interessante, que foi um estudo feito por começou, né, com os dois médicos alemães, ortopedistas infantis. E os dois começaram a reparar que foram surgindo demais no consultório deles crianças de 8, 9, 10 anos com fraturas. E eles começaram a realmente fazer um estudo mesmo, científico, elaborado, tudo, os dois, cada um no seu consultório, e convidaram outros colegas também para fazer o mesmo. E depois, então, eles elaboraram todo um levantamento e fizeram, né? E chegaram à conclusão que essas crianças, devido ao fato de passarem horas sentados na frente da televisão, na frente do computador, com o telefone celular na mão, elas deixaram de ter atividade física que uma criança deveria ter, correr, subir em árvore, andar de bicicleta, enfim, esfolar o joelho e ficar com mancha roxa, e criou toda essa problemática de
falta de coordenação motora, falta de equilíbrio, falta de força muscular e um monte de coisas. Você, por acaso, reparou se isso também existe? Reparei, foi por isso que eu fui para a educação física e para a fisioterapia. O que acontece? Por que a educação física é considerada a primeira profissão na área de saúde? Porque trabalha com o movimento, e o ser humano foi feito para o movimento. O ser humano não foi feito para o sedentarismo, seja infantil, seja juvenil, ou seja na terceira idade. Quanto mais inativo você tiver, quanto menos solicitação você der do seu encéfalo para os seus músculos, menos tônus muscular, menos força você vai ter, menos coordenação, menos desenvolvimento das qualidades físicas básicas que nós falamos há pouco. Você vai ter menos resistência. Tem pessoas que são milionárias, compram excursões na terceira idade para passear para Israel, não sei o quê, 10 dias com a programação variada e tal. No segundo dia ela diz, não quero ir mais para lugar nenhum, que eu estou morta, cansada, não tenho resistência para ir no shopping. É falta de resistência aeróbica. A resistência que você precisa ter para viver, para troca gasosa, etc. Então, o sistema cardiovascular respiratório precisa ser desenvolvido da infância até a terceira idade. E aí, o primeiro movimento, né, movimento de sístole que o coração faz para ejetar sangue para os vasos e para levar oxigênio para todas as células mais longínquas do seu corpo, células do cérebro, do pé, isso vai ser desenvolvido com a quantidade de exercício que você faz. Se você caminha todo dia, se você nada todo dia, se você desenvolve a resistência aeróbica. Pedalar, nadar e caminhar. São as 3 formas. Eu assisti uma aula aqui no curso de medicina da Gama Filho, na época que eu fui diretor lá, veio o Dr. Kenneth Cooper, que criou o método Cooper. Sim, Ele dizia que você correndo 12 minutos, você ia ter uma condição cardiovascular respiratória, capacidade submáxima, muito boa. E ele fazia teste de esforço para mensurar o quanto a pessoa tinha que correr ou tinha que caminhar. E ele, infelizmente, fez um teste de esforço, aquele teste que você vai levantando a esteira, e ele levou à exaustão a sogra dele, que teve um infarto e morreu na mão dele. Aí ele parou e foi estudar todos os conceitos dele de limite fisiológico. E aí ele tirou essa indicação que ele fazia de você correr 12 minutos todo dia, porque ele chegou à conclusão que correr era um esforço muito forte para quem não fazia nada. Você tem que começar andando e ir progressivamente, fazendo com que os seus vasos sanguíneos se adaptem a fazer contratilidade e condutilidade do seu sangue para melhorar a sua circulação e melhorar a capacidade cardiovascular respiratória. Então ele passou a indicar como sendo o modelo ideal para você ter saúde, caminhar 3 vezes por semana, 30 minutos. Então, quando você faz movimentos, você melhora toda a sua saúde. Mas esse caminhar é o caminhar ou você tem que caminhar de maneira a aumentar a frequência? Não, caminhar de forma ininterrupta. Você não pode parar para bater papo, conversar com ninguém. Você tem que caminhar durante 30 minutos de forma ininterrupta, sem parar, sem interrupção, para não baixar a frequência cardíaca. Você tem que manter a sua frequência cardíaca em níveis compatíveis com a sua faixa etária, que isso é uma coisa que eu quero deixar de alerta aí para os masters. Tem alguns masters que vão lutar, e o camarada tem um exemplo, 70 anos, e aí vai numa prova de natação, ou de judô, ou de força, de levantamento de peso, e o batimento cardíaco dele vai no máximo. O máximo do batimento cardíaco é 220 batimentos por minuto. Se você passar disso, você está correndo risco de morte súbita. Muito bem. Então, como é que é pela tabela da Sociedade de Cardiologia dos Estados Unidos e do Brasil? Para você ver o nível de trabalho que você tem máximo. Um exemplo, um indivíduo com 20 anos, 220 é o batimento cardíaco por minuto máximo, menos 20 anos, então ele tem que trabalhar até 200. Ele não pode passar de 200 batimentos por minuto, senão ele está se arriscando. Eu que tenho 70 anos, eu vou fazer 70 anos, 220 menos 70, a minha faixa de batimentos cardíacos por minuto ideal é até 150 batimentos. Eu não posso passar disso, senão eu estou me arriscando. Então, esse conhecimento do funcionamento cardiovascular respiratório eu fui aprender na pós-graduação em Ciência e Treinamento Esportivo. Para eu poder trabalhar
os corpos das outras pessoas que estão na minha mão. Eu não posso induzir as pessoas a um infarto dentro da minha academia. Eu não posso levar as pessoas à estafa. Eu tenho que levar as pessoas a um condicionamento que elas se sintam bem, elas façam atividade física com boa troca em estado de steady state. Equilíbrio entre o consumo e o gasto de oxigênio. Posso te fazer uma perguntinha assim, ó? Por exemplo, eu nado desde sempre. Sim. E eu nado muito. Eu nadei demais. Eu cheguei a nadar 10, 12 quilômetros por dia. 6 vezes por semana. Tá? Eu conheço. Então, o meu coração, ele é grande. Tá? Ele é bem desenvolvido. Aí tem dois aspectos. Ele, numa contração só, num movimento de sístole só, ele bombeia sangue para todo o seu corpo. Então você tem, a rigor, uma boa condição cardiovascular respiratória. O seu coração é uma bomba que nutre o seu corpo, né, a contento. Muito bem. Aí não é por isso que você vai exceder. Aí sua faixa etária, por exemplo, digamos, seja 60 anos, 220 menos 60, o seu batimento cardíaco tem que ser até 160. Se você passa de 160, você está se arriscando. Aí pode acontecer o que aconteceu com a nossa querida nadadora Maria Lenk, que ela foi além da faixa etária dela, ela já estava com quase, acho que 90 anos, e fez uma jornada no dia que ela faleceu, indo além do limite dela. Então a gente tem que aprender a respeitar o nosso limite fisiológico. Tem que se autoconhecer, fazer exames cardiovasculares respiratórios periodicamente, teste de esforço, orientação de um bom profissional cardiologista voltado para o esporte, para performance, para desenvolvimento esportivo, né? E eu tenho alguns amigos nisso, né? E a gente vai estudando isso aí para a gente saber o que faz no nosso corpo e no corpo das outras pessoas para orientar, ser técnica, etc. Oswaldo, você acha que existem vários estudos aqui no Brasil voltados para os desempenhos e as performances e toda essa... Poucos. Eu vou lhe dar uma orientação que me veio esse nome na mente. Dr. Cláudio Gil, por exemplo, que ele tem a Clinimed, né, que é uma clínica voltada para isso. E ele é o responsável pela parte de cardio esportiva, né? E já foi do Comitê Olímpico Brasileiro, etc. Ele tem vários estudos sobre isso. E a gente precisa estar sempre lendo sobre esses limites. Ah, Oswaldo, só o limite fisiológico, batimento cardíaco por minuto, pode levar um indivíduo ao óbito? Não, evidentemente que não. Nós não somos racionais, nós somos emocionais. Então, uma decepção, uma tristeza, uma separação, a perda de um emprego, uma discussão com o filho, tudo isso altera o nosso psique. O que é o psique? É o que você produz no seu hemisfério cerebral direito e esquerdo, emoção e razão. Então você vai ter tanta tensão no seu cérebro que vai exigir do coração botar mais sangue para fora e que vai aumentar a sua pressão sanguínea e o sangue vai passar numa velocidade tão grande dentro do vaso que ele pode se romper. Aí você tem um acidente vascular cerebral, aí você pode ficar hemiplégico, metade do corpo paralisado, etc. Tudo por um aborrecimento. Então veja como nós somos emocionais. Sim. Nós somos emocionais. E o esporte, por que é indicado? Porque quando você faz o esporte nos níveis que você deve fazer, você tem a descarga de adrenalina suficiente na sua corrente sanguínea, você coloca para fora, através da sudorese, né, radicais livres e coisas que são ruins para o seu corpo, e lhe dá uma sensação de plenitude, de satisfação. Libera no seu organismo serotonina, endorfina. Então, quando você caminha, você libera... Por exemplo, você caminhar num bosque e você vê árvore, o raio do sol, o passarinho cantando, você fica feliz. Então, aí está liberando na sua corrente sanguínea endorfina, serotonina, né? Hormônios que são bons para você. O que são os hormônios ruins? Cortisol, né? Isso tudo aí deterioriza o seu corpo. Então, a gente tem que aprender a fazer a profilaxia da lesão, ou do tipo de problema que você possa vir a ter. Se conhecer, né? Tá sempre vendo que faz o que gosta. Agora de dançar, vai dançar. Dança lá meia hora, 40 minutos, etc. Mas cuidado para não associar com o álcool. Porque botou com o álcool, aí muda totalmente a fisiologia do organismo, entendeu? Ou com o fumo, né? Então, caminhar num bosque 3 vezes por semana, caminhar na beira da praia para ter boa oxigenação,
essas coisas que tornam a gente mais saudável. Nadar. As maiores lesões, assim, no judô, assim, Você diz de que as lesões em trauma da ortopedia, né? As pancadas, os traumas, as entorses, entorse de pé, de joelho, tornozelo, lesão de ligamentos, tudo isso pode acontecer numa prática mal feita. Mas as pessoas fazem assim, não, o indivíduo com 60 anos pode treinar. Eu tenho uma senhora que está lá, a dona Marlene, treinando comigo, é a avó de um menino, 64 anos. O outro é o seu Fred Palmeira, 76. Eu tenho vários com mais de 60 anos. Por quê? Porque você tem que fazer a dosimetria, o quantum de exercício e quais os exercícios eles podem fazer. Eu, como professor, tenho que medir isso. Eu não posso deixar ele ir além daquele limite. Eu tenho que conhecer o limite para ele fazer, praticar de forma saudável e sair de lá feliz e satisfeito. Então, eu tenho que ser o diferencial. Eu, professor, eu tenho que estudar para saber os limites fisiológicos que eu devo impor aos meus alunos. Mas, Oswaldo, você acha que todos os professores, porque você é um pontinho fora da curva, você acha que todos os professores têm esse conhecimento todo que você tem? Deveria ter, né? Deveria procurar, né? Condicional, deveria ter. Deveria procurar, né? Se informar. Você sabe, Fabiane, acho que você, por exemplo, vamos botar você. Você está nadando, porque ele traz prazer, satisfação, é um movimento que você faz, se sente bem, entendeu? Mas junto com isso, você estuda, Sim. você lê, você está fazendo um canal para servir ao próximo. Nós temos que ser igual ao rio. O rio ele não bebe da própria água, ele nutre as margens. Nós temos que nutrir as margens. Nós temos que ir estudando e tendo conhecimento para distribuir para as pessoas os conhecimentos. Sim. Conhecimento é uma coisa que não te pertence. Conhecimento é poder. Então você pode fazer outros felizes através do momento que você se dedica ali para estudar um livro de fisiologia, de cinesiologia, um detalhe que você fale a mais pode mudar a vida de uma pessoa. Um estudo que você tenha feito sobre vou dar um exemplo, sobre desenvolvimento osteomioarticular. As nossas pernas elas crescem alternadamente. Poucas pessoas sabem disso. Você cresce 6 meses de um lado. É uma coisa completamente nova para mim. Nunca tinha ouvido falar. Então, do ponto de vista, você tem que estudar isso para você trabalhar com criança até adulto. Então, as crianças, existem uma parte do seu osso chamada epífise óssea, que é onde as células ósseas se reproduzem para fazer o desenvolvimento longitudinal para cima, né? E aí, você tem epífise na parte superior e inferior. Então, quando você salta, por exemplo, no vôlei, você está estimulando essas epífises a produzir mais células ósseas e a crescer mais. Então, o indivíduo que pratica vôlei normalmente fica mais alto, porque ele está sempre incentivando as epífises ósseas. O de basquete também, entendeu? E outros não estudam isso. Você tem que incentivar as epífises para o crescimento. E o crescimento simétrico, simetria. Então, tem gente que é genovaro, que tem a perna assim, arqueada, o genovalgo, que é a perna para dentro. Então você tem que conhecer desenvolvimento. E a sua perna ela cresce 6 meses um lado, 6 meses o outro, 6 meses o outro. Quando chega por volta de 14, 16 anos, você tem que fazer uma chapa chamada escanometria. Botar o indivíduo de pé e ver se ele está alinhado. Se os malelos estão na mesma posição, se o joelho está na mesma posição, se o quadril está na mesma posição e se a coluna está ereta, justaposta uma vértebra sobre a outra. Porque se tiver torta, você pode ter um membro inferior menor que o outro e não sabe. Porque as pessoas não fazem esse exame. Porque não é dito isso. Não tem o hábito de levar a criança ao ortopedista anualmente e tem que fazer isso com criança, para ver se a criança tem pé plano, pé varo, geno recurvato, genuflexo. Quais são as afecções do desenvolvimento osteomioarticular. Isso precisa ser acompanhado. E muitos adultos não sabem que tem, às vezes, uma perna menor que a outra. E aí anda na beira da praia, né, e sente dor na coluna, no quadril. Lógico, porque quando você bate o calcanhar no chão, isso reverbera toda a sua parte óssea. Né? Então, eu consegui ajudar um aluno meu de educação física, eu dava aula de biomecânica na faculdade, e ele fazia maratona.
Ele falou, professor, acaba a maratona, estou com o meu lado esquerdo todo dolorido e tal. Eu digo, faz a escanometria. Aí ele fez e deu 1 centímetro de diferença da perna esquerda em relação à direita. Ah, mas o ortopedista disse que até 1 centímetro não se deve corrigir, não se deve usar palmilha. Eu falei, ele está coberto, tem razão. Isso para um indivíduo que é bancário, para um indivíduo que trabalha sentado ali, que faz só atividade da vida diária. Para quem é maratonista, 42 quilômetros você correndo com 1 centímetro menor que o outro, meu amigo, vai dar um problema no seu quadril, com certeza. A pessoa, o que, é que eu faço? Eu digo, pega uma palmilha de silicone, de 1 centímetro, bota na perna esquerda e vai treinar e depois você me diz. A pessoa acabaram as dores. Só porque botou a palmilha, quer dizer, você botou tipo um cálcio. Você equilibrou a postura do indivíduo. Entende? Então são detalhes assim que a gente, estudando, a gente aprende. Extraordinário. Nunca tinha, olha, nunca tinha. E olha que eu levei minha filha várias vezes no ortopedista porque ela tinha o joelho em X. Sim. E essa foi uma coisa que Genovalvo. olhar e ver, sabe, as pernas retas das pessoas, e eu vi, e nós fizemos todo um tratamento desde pequenininha até os 7, 8 anos com palmilha, com botinha e tudo mais, e hoje está tudo correto. Normal, linear, né? Eu não sabia de jeito nenhum que a perna ela crescia uma... Cresce um lado, depois cresce outro. Depois você tem que ver se o quadril está nivelado. Pode ser que esteja assim. Aí dá uma coisa chamada escoliose idiopática, a coluna vai para o lado para compensar. Tem gente que tem dor de cabeça horrível por causa de desenvolvimento osteomiarticular. E a cabeça fica na má postura. Olha, o pessoal que está ouvindo a gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Porque eu estou assim, embasbacada aqui. Pergunta nenhuma. Quantas pessoas têm assistido a gente? Eu não sei, acho que tem. Acho que meia dúzia, 5. Gente assistindo a gente. Muita gente. É? Que bom. Você não vê aí na sua telinha? Não sai na minha telinha aqui, não. Não? Não. Eu estou fazendo tchauzinho para todo mundo. Que bom. Uma coisa, como é que é esse tatame? O tatame ele é comprimido e ele, de acordo com os pontos. Hoje em dia, ele era feito de palha de arroz, né, no Japão. E tatame, pasme, tatame não é um material para prática do judô. Tatame no Japão é uma medida, como tem o metro linear. Você fala assim, quantos tatames tem essa sala? Tatame é a medida de 1,80 m por 90 de largura. O tatame é 1,80 m por 90 de largura. Todo tatame tem essa dimensão, 1,80 m por 90 de largura. Então, eles fazem os tatames e as casas deles, o japonês era muito pobre antes da guerra. Então, eles sentavam ajoelhados. Por isso que tem essa tradição de sentar e tirar o sapato antes de entrar, para não trazer bactéria para dentro. Porque a sala é de palha de arroz, para não ter muito frio. Então, senta com as pernas dobradas para fazer a refeição. A mesa é baixinha, entendeu? E tudo isso na família tradicional japonesa antiga, né? Eles não tinham cadeira, mesa, essas coisas, não tinham, comiam ali na mesinha do chão e tal. Então, o tatame recobria, né? Cobria como se fosse um tapete, toda a casa, né? E depois isso ficou para o judô, a prática do judô tem mais ou menos 4. Ele servia de métrica, ele serve de métrica. Isso, E qual é o tamanho do tatame para o judô? O tamanho. O tatame tem 1,80 m de altura por 90 de largura. Certo. Mas então, a prova de judô você tem... Não, aí depende, você tem, por exemplo, áreas para treinamento e áreas oficiais. O tatame oficial para competição, 14 por 14 área mínima e 18 por 18 área máxima. Aí você vai compreender a área de luta, a área de zona de perigo e a área de segurança. Entendeu? Então, a mínima 14 por 14. Para o outro, é isso? Como? 7 metros para um e 7 para o outro, é isso? Por aí, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Sim. E o material, ele é feito do quê? O que é? Hoje em dia tem sintético, hoje tem borracha prensada, tem espuma prensada, desenvolveu muito essa tecnologia para absorção e amortecimento de impacto.
Tem alguns tatames e academias que antigamente se fazia com pneu e com pallets, aquele negócio de madeira, né? Para diminuição do impacto. Hoje em dia se coloca isopor de construção, de 5, 7 ou 10 centímetros de altura, e por cima bota o tatame para amortecer mais esse impacto. Mas eu sou da época que o tatame era de palha, duro do chão. Então você tinha que aprender a cair bem para não se machucar. E ainda tinha um problema, quando você batia no chão para se defender, subia aquela poeira da palha toda enorme, um horror. Hoje em dia não, hoje em dia tem tatame de borracha, tem tatame de espuma, tem tatame importado, com revestimento industrializado, uma coisa mais... Ontem eu estava falando com a Patrícia Medrado e a gente estava justamente falando sobre isso, sobre a evolução dos materiais esportivos, né? Sim, Que foi assim, eu lembro quando, enfim, eu fazia atletismo e tudo, a evolução da sapatilha, do tênis, da vela, os barcos que eram de madeira com vela de tecido, coisa assim. As varas para salto com vara são tão flexíveis que quase entortam, impressionante. Ainda impulsiona o atleta para cima. Tem um grau de elasticidade enorme, salto com vara. Incrível. E em todos os esportes houve essa evolução, né, do material esportivo que deve ter, com certeza, acarretado diferenças na performance até Com dos... certeza. Você vê, por exemplo, o Usain Bolt. O Usain Bolt é 9,4 ou 9,6, o recorde de 100 metros. Ele consegue isso com a sapatilha que tem umas travas na parte da planta do pé, que é a parte anterior do pé, que é a área de aceleração do pé. Entendeu? Não é com aquelas travas até o calcanhar, não. É só na parte anterior. E ele aí desenvolve na parte anterior para ter mais impulsão. Entende? Então tem todo um estudo computadorizado de análise da marcha do indivíduo, do tipo de sapato que ele vai usar. A Nike investe milhões nisso, em plantigrafia, estudo da planta. Com o tênis dele? Sim. O Michael Jordan, ele tinha uma sapatilha feita especialmente para ele, né? Ele foi campeão de 400 metros, de 800. Então, toda a indústria... E engraçado é você ver, né, engraçado entre aspas, como é que às vezes, a ignorância do indivíduo, né? Porque tem toda essa tecnologia voltada para amortecimento do tênis, não sei o que. Aí chega um lá do Amazonas, não sei da onde, não, eu vou correr descalço, que eu estou acostumado a correr descalço na minha tribo. Quer dizer, anula tudo, entende? Anula tudo que é feito para diminuir o impacto, para não ter lesões no corpo, etc. A informação é fundamental, né? São geralmente corredores, né, de alguns países da África, né? Sim. E devem, devido à vida muito simples deles... dificuldade de... segundo, desculpa, só para ir de encontro ao que você está falando, o professor Tubino, na pós-graduação, ele foi à África, né? Ele viu lá alguns países lá, e o indivíduo, para ir trabalhar, ele anda 20 quilômetros a pé para ir e para voltar. Então ele anda cotidianamente 40 quilômetros para ir e para voltar. Então isso faz o coração dele se desenvolver, e quando ele chega para fazer uma prova de 30, 40 quilômetros, para ele é brincadeira, porque ele faz, porque não tem ônibus, não tem Uber, não tem transporte, entendeu? Então ele vai andando, e o corpo humano foi feito para andar, para o movimento. Então ele desenvolve a parte cardiovascular respiratória. Então os africanos têm uma performance em provas de maratona, em meia distância, enorme, porque eles têm, quanto mais pobre o lugar... aqui o nosso brasileiro, o João, aquele de Maceió, desculpa, que foi campeão, me engasguei, foi campeão de Alagoas, ele trabalha em plantação de cana também. Ele anda muito a pé. Aí desenvolve a parte cardiovascular respiratória. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Faz favor.
Pronto. Então nós estamos numa live aqui que eu não quero mais acabar. Porque está tendo, sabe o que é, Fabiane? A dificuldade. Troca de conhecimento. Aí você faz perguntas, eu também, é legal. Não é, porque são. Veja bem, a dificuldade da vida de alguém, ela forja. Você sabe que quando tinha a academia, que hoje é a Bodytech, né? A Bodytech, antigamente era a academia, a Fórmula Academia, né? O dono, que era o Maneco, ele tinha uma coisa muito bacana, ele Pode falar. sabe, para o esporte. E um dia a gente estava conversando no vestiário e a moça que atendia a gente falava assim, não, mas ela morava, uns 12 quilômetros da academia, do outro lado da cidade de São Paulo. E ela ia todo dia, a academia abria às 6 horas da manhã, ela não tomava ônibus, porque ela tinha que economizar, o marido estava não sei o quê, enfim, uma vida bem sacrificada. Ela tinha um bebê, pois ela carregava o bebê nas costas e saía da casa dela 4 horas da manhã, correndo todos os dias para ir para a academia. Quando pegaram essa mulher e falaram para ela, olha, você vai almoçar aqui na academia, nós vamos te dar um apoio e tal. Ela começou a ganhar todas as corridas de maratonas, mas assim, Fácil. com os 2 pés nas costas, sabe? Eu fazia todo dia uma atividade física que condicionou ela para ter uma boa performance. Com peso. Com a sobrecarga da criança, entendeu? Quando tirou a criança e botou ela para correr sozinha, ela... Né? Imagina, você com um peso, né? A mulher voa. É verdade. Então, Na verdade, o que você está falando aí é o seguinte, a dificuldade forja o campeão. eu acredito nisso, sim. Quem desiste de si mesmo, Jigoro Kano diz assim, quem teme perder já está vencido. Quem tem medo de enfrentar a vida, já perdeu, porque não sabe a força que tem interior. Então você tem que ter força no cotidiano, no dia a dia. Acordou, abriu os olhos, agradece a Deus que está enxergando, está ouvindo, está levantando, está com a locomoção, entende? E vamos para frente, vamos para a vida, porque a melhor qualidade de um campeão não é a força, a flexibilidade, a resistência, não é a coragem, é a superação. É vencer-se a cada dia. Né? Pegar a derrota nos ensina. Sim. E tem... Olha, tá entrando gente grande aí do judô que eu tô vendo aí. Emir Bilal, é campeão. Dr. Rafael. Gente, tem um monte de gente aí importante aí. É mesmo. E ninguém vai fazer uma perguntinha pro Oswaldo? Estou aberto. Passo carinhoso para o meu professor que serviu de inspiração para eu seguir a fisioterapia. Flávia. Obrigado. Outro abraço para você também. Oswaldo, parabéns. Escuta, Oswaldo, me explica só, depois eu sei que a gente, nossa, nós estamos 1h30 conversando assim e flui, né? Como é que é essa história de Dan? Né? Eu vi que você vai até a faixa preta e depois então você passa a um Dan, de um Dan ao 5. Depois Deixa eu te explicar. Antigamente, quando o Jigoro Kano, professor Shihan Jigoro Kano, Shihan significa modelo a ser seguido, né? Desculpa, grande mestre. Quando o grande mestre Jigoro Kano criou o judô, era branca, marrom, preta. Só isso? Era só isso. Mas os ocidentais, quando começaram a treinar judô, são muito irrequietos. Está perguntando como eu estou indo. Como eu estou indo?
Como estou melhor? Aí eles começaram a considerar a possibilidade de criar faixas intermediárias com didática, por exemplo, aprendeu 2 golpes, a faixa tal, 3 golpes, a faixa tal. Fez uma progressão didático-pedagógica e passou, o professor Jigoro Kano criou isso, depois passou para a Inglaterra, e da Inglaterra o professor Cavaish, que era um aluno dele, passou na Inglaterra e levou para a França. E na França, os franceses eram bem ansiosos, ele passou a desenvolver isso. Faixa branca, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, para iniciantes. E o judô se subdivide em 3 faixas. Mudanchas, se chama iniciante. E Udanchas, significa graduados, de primeiro a quinto dan. E Kodanchas, que são mestres de sexto até 10º dan. Então, os dans são níveis de aprendizado, digamos assim. Nível de conhecimento. Não é só performance de resultados. Você tem que conhecer do judô. Por exemplo, para passar de faixa marrom para primeiro dan, o primeiro dan você tem que fazer os katas. O que é kata? Kata em japonês é forma. Mostrar a forma de execução daquele, como se fosse um coreógrafo. Você tem que fazer bem feito aquele movimento. E aí existe o Nageno Kata, que é o kata de técnicas de projeção, que são 15 quedas. 3 de técnica de braço, 3 de quadril, 3 de perna, 3 de Yokusutemi Wazaki, que é queda lateral, e depois para trás. Então, isso ambidestramente, fazendo para a direita e para a esquerda. Então, na verdade, são 30 projeções. No judô é feito por 2 elementos. O tori, que é o atacante, e o ke, que é o defensor. Então, o tori vai derrubando e os juízes vão avaliando se está fazendo certo, se está fazendo errado. Quem são os juízes? São os kodanshas. São aqueles acima de quinto dan. Do quinto para o sexto dan, você passa para kodansha. Então, kodansha é como se fosse mestre. Na faculdade, vamos botar a instituição de ensino superior. O camarada se forma em direito, mas ele não tem pós-graduação, ele não tem mestrado, ele não tem doutorado. Então, na formação acadêmica, para ele galgar uma carreira acadêmica, ele vai ter que fazer uma pós-graduação, um mestrado, depois um doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Ele vai se aprofundando naquela área de conhecimento que você escolheu para estudar. E o judô é assim. Então tem, de primeiro a quinto dan, são os graduados, os Yudanshas, do sexto até o 8º dan, faixa vermelha e branca, eu sou o 8º dan. E 9º dan é o último dan do judô, que é a faixa toda vermelha. Então a última faixa do judô é a vermelha. Quanto tempo uma pessoa leva para chegar na faixa vermelha? A vida inteira. Só chega na faixa vermelha quando você está assim com bastante idade, 70, 80 anos. Por exemplo, eu passei para o 8º dan porque eu parei uma época de fazer exame de dan, não quis fazer e tal. Depois fui sendo promovido por merecimento. Eu sempre vou e ajudo sem visar segundos. Outra tem prova, tem Tem prova, mas do sexto dan em diante não tem mais prova. Tem análise de performance sua. Por exemplo, vamos dizer que você, na natação, tivesse dan, sexto para sétimo, aí para avaliar você, para passar de quinto para sexto dan, ia ter que ver quantos livros você escreveu, quantos nadadores você fez, qual a contribuição que você deu para que a natação crescesse. É esse o sentido no judô. Entende? Então, entra aspectos da sua produtividade para que o judô cresça. Entende? Se você tem academia, se você não tem, se você é apto, se você não é, se você participa dos eventos, se não participa, se você escreve livros ou não, se você faz crônicas ou não, se você faz lives para desenvolvimento do judô, tudo isso tem uma pontuação. A Confederação Brasileira de Judô, hoje em dia, ponta tudo isso aí. Se você foi um competidor olímpico, também conta ponto. Entende? Tudo conta ponto. Tanto que agora falaram para eu apresentar o meu currículo para passar para o 8º dan, e eu achei um dan tão elevado. Falei, caramba, é quase perto do Jigoro Kano, que foi 10º dan. Não vou apresentar, não. Eu acho que eu não tenho ponto. Aí um amigo falou, não, apresenta. Eu fui lá, apresentei, teve o ponto e ainda sobrou. Porque eu tinha um monte de ponto acumulado lá, que quando você vai para ajudar, contam os pontos lá, e eu não contava esses pontos, eu nem sabia que existia. Bom, eu passei para o 8º dan, ano passado, em março. Para passar para 9º dan, são 10 anos de carência. Então, eu passei com 69 anos, eu só posso chegar na faixa vermelha com 79 anos. Tem uma carência entre um dan e outro. Ah, tem uma carência. Isso. Isso também. Isso. Por exemplo,
A idade mínima para passar para preta é 16 anos. Né? Eu estou fazendo uma proposta, e outros amigos meus, professores, né, para aumentar isso para 18 anos, porque eu acho 16 anos pouca idade para o indivíduo se arvorar professor e ser responsável pelo desenvolvimento de outras pessoas. Então, mas a idade mínima para passar para preta hoje em dia é 16 anos. Então, quando ele passa com 16 anos, ele tem que cumprir uma carência de 4 anos. Ele só vai poder fazer exame para segundo dan com 20 anos. Mas se ele for competidor, se ele entrar em campeonato, essa carência cai para 2 anos. Uhum. Pode fazer com 18. Aí tem gente que vai fazendo assim, e aí chega no desenvolvimento, com faixas avançadas, ainda muito jovem. Então tem gente favorável e gente contra isso. E agora a Federação Internacional de Judô fez um regulamento dizendo que ex-campeão olímpico que pare de competir pode ter primeiro, segundo, terceiro ou quarto dan. Quando ele aposentar, ele já passa para ser sexto dan de imediato. Porque ele ajudou a difundir o judô no mundo, ele foi uma referência, outras pessoas entraram a fazer judô por causa dele. Então, ele ganhar um título olímpico é uma pontuação muito alta para passar a ser Kodansha, faixa vermelha e branca. Muito bonito, viu? Muito lindo. Nossa, achei agradável. Muito. Entrou minha filha aí agora, doutora Bianca Luiza. Ela é médica. Fazem as lives comigo, eu agradeço demais o tempo dedicado, o tempo doado, porque, sobretudo quando a gente chega na nossa idade, a gente sabe que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Isso. Então, usar o tempo de maneira útil, né? Né? Fazer com que esse tempo seja aproveitado pelos outros de uma maneira com conhecimento, com conteúdo, com sensibilidade, né? É um presente. Então, eu agradeço muito o presente que você nos deu hoje, viu, Oswaldo? A gratidão é minha, é você que está dando essa. Você que abriu esse espaço, né? Então, mas sabe, eu vou falar, esse movimento que eu comecei a fazer em relação aos esportes masters, aliás, aos atletas, né, de todas as modalidades, ele saiu de mim pelos percalços assim que eu encontrei durante a época, o tempo, né, enquanto atleta master, encontrei devido às muitas dificuldades que eu tive em para ratificar o que você falou, desculpe, para ratificar o que você falou, que com as dificuldades a gente cresce. Você passou tantas dificuldades que cresceu. Você diz, não, eu vou entender. Sabe, às vezes as pessoas, a pergunta mais recorrente é a seguinte, mas para que você faz isso se você não ganha nada? Aí eu falo assim, mas como assim eu não ganho nada? Nossa, eu ganho novas emoções, eu ganho saúde, eu ganho novos amigos. Sabe? Novos amigos, a gente ganha novos amigos. Novos amigos, eu ganho, a gente viaja para fazer os campeonatos, então eu tenho um alcance de novas culturas, novas comidas, novas sensações. Meu Deus, é uma coisa assim, como assim? Eu não ganho nada? Me faz essa pergunta também, assim, para que você vai todo sábado, porque a gente tem treinamento todo sábado da Associação Master de 10 a meio-dia. Só quando tem campeonato ou módulo, como vai ter agora da Federação, não tem. Aí eu te pergunto, mas por que você tem essa disciplina de ir, de fazer? Não ganha nada. Todo mundo fala isso, não ganha nada, você não ganha nada. Eu falei, mas o que é ganho? Qual é o seu conceito de ganho? Sim. Monetariamente? Existem várias formas de você ganhar. Eu estou distribuindo o meu conhecimento, mas você devia dar seminários cobrando. Eu falei, não, mas não vou atingir o mesmo público, porque tem pessoas que querem aprender, mas não podem pagar. Então, eu vou lá e dissemino o meu conhecimento e eu vou fazendo e me sentindo bem. Eu estou fazendo caridade. Eu estou fazendo o que minha mãe me ensinou, fazer o bem sem olhar quem. Minha mãe ensinou isso para mim quando eu era pequeno. Então a gente tem que tentar fazer isso. Repassar o bem que a gente recebeu, dar um sorriso para uma pessoa, fazer uma amizade.
aumentar os nossos laços de interação, num mundo com tanto desamor, com essa filosofia do ganho atrelado ao capitalismo, ao poder, né? Você vê aí nações brigando por poder, não importa, tá matando gente, mas eu quero mais poder, entendeu? Já tem poder, mas quer mais poder. Então essa noção do capitalismo ruim, né? De querer a qualquer custo poder, isso afasta as pessoas. Aí precisa vir uma pandemia para afastar fisicamente as pessoas e aproximar virtualmente. Que aí o indivíduo vai para dentro de casa, fica tão só, tão solitário, às vezes tenta suicídio, às vezes acaba o casamento, às vezes tem uma série de dificuldades, que lembra que numa simples chamada para um amigo, conversando, ele pode acalmar o coração dele. Então, o Instagram, o WhatsApp, a mídia social aproximou o ser humano, por incrível que pareça. É verdade. Mas eu acho também que a pandemia ela foi positiva no sentido de que com a possibilidade de você trabalhar, né, online, as pessoas e ficar em casa, né, mas as pessoas descobriram a importância da família, descobriram, por exemplo, muita gente que tinha casa no campo, ou casa na praia, se mudou e está muito mais próximo à natureza, com uma qualidade de vida, talvez financeiramente mais simples, porém de qualidade infinitamente superior, muito mais feliz. Incorporou a saúde como sendo um ganho, veja só. Exatamente. Saúde é um ganho. Exatamente, sabe? Então, isso foi, eu acho assim que foi super importante, sabe? Foi um chacoalhão, né? Foi um chacoalhão. Esse encontro consigo mesmo, né? O ser humano está precisando encontrar consigo mesmo. E aí a pandemia veio para botar a pessoa mais reflexiva, mais amadurecida através do sofrimento, né? Você vê que, por exemplo, vamos para a música, por exemplo, né? Lavinha Rose. Você conhece a música Lavinha Rose? Edith Piaf. Pois é, foi a morte do marido dela. Isso. Então, quanto mais você sofre, mais a alma cresce, mais o sentimento desperta, entende? Mais você busca algo para preencher o... Então, às vezes a gente não entende o porquê que as coisas acontecem, mas é para que a gente cresça. Você está me ouvindo? Tá aí. Estou lhe ouvindo, estou lhe vendo e estou lhe ouvindo. Okay. Deu uma chacoalhada aí, mas estou lhe vendo. Porque eu tive que colocar a minha bateria. Sim. Porque tava já está acabando, né? Porque a gente está indo. Pronto. Agora tá certinho. Então, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente sofre, mais a gente cresce, né? Você sabe que eu fiquei muito encantada com toda essa filosofia por trás do esporte, do judô. Eu acredito que haja outras artes marciais que tenham o mesmo objetivo filosófico, né? Porque, por exemplo, isso não, como eu já disse, isso não existe na natação, não existe isso, né? Então, o que acontece, que a gente infelizmente vê muito nos esportes que eu pratico, é o ego. Sim. E o ego, ele estraga muito, ele é muito ruim, sabe? São duas coisas, né? Tudo na vida tem duas coisas. O ego te empurra para buscar as vitórias e é importante para você conseguir o primeiro lugar, o aperfeiçoamento técnico, físico, etc. Mas se você deixar o ego tomar conta, ele distanciar das pessoas, ele se torna ruim. Então, nesse aspecto, lembra que eu estava falando lá de Jiu-Jitsu, que o sensei Shiranji Gorokano criou e mudou de Jiu-Jitsu para Judô? Por que ele botou o sufixo do? Deixa eu explicar isso. O Ju é suave, o do é doutrina. O do é igual ao mesmo símbolo da China do Tao, que tem algum... sim. Então, o do é igual.
Então não é só judô. O japonês, ele busca o do, que é o aperfeiçoamento espiritual. Então Certo. você veja que as outras lutas são karatê-do, aikido, kendo, tudo tem o do, que é a busca do Taekwondo, aperfeiçoamento espiritual. entendi. Então o do é como se fosse o Tao, o símbolo do Yin e do Yang. Você Ah, entende? sim, sim, sim. Então as artes marciais vão por aí. Busca de melhoria do cidadão, do espírito, do eu, entendeu? É essa busca que a gente tem que ter. Né? Mas a gente enxerga isso nos grandes campeões de natação, como é você, como é o Djalma Madruga, que é um líder nosso, né? Então, todos que buscam aperfeiçoamento de maneira assim, desprendida, né? Quanto de gente tem feito na liderança dele, do CBEM, do Comitê Brasileiro de Esporte e Mar, e o Luiz Assis também, que é um nadador, né? Que é nosso deputado agora. Então, a prática do esporte saudável faz com que você busque uma coisa fundamental para o indivíduo, que é o equilíbrio emocional. Exatamente. E saia da possibilidade de gigantismo do ego. Então você vai entendendo que a vitória vem de acordo e na proporção do seu esforço. Como é que fala obrigado, arigatô? Arigatô. Se quiser falar a forma toda correta, né? A palavra toda é domo arigatô gozaimashita. O que quer Domo dizer? arigatô, que significa obrigado, 1000 vezes obrigado por tudo que você fez por mim neste momento. Domo arigatô Ah, gozaimashita. maravilhoso, Oswaldo. Arigatô, A vida é arigatô, feita de arigatô. É a momentos. única coisa que eu sei É. falar. A vida é feita de momentos. E aí a gente se encontrou aqui nessa live aqui. Vamos fazer outra, se Deus quiser. Ah, mas com certeza absoluta. Nossa Senhora, tem assunto para... Sabe, eu até gostaria, Oswaldo, se um dia você aceitar, eu estava pensando em fazer um encontro master, sabe? Tá bom, vamos fazer. Montar algumas Olha, modalidades. Roberto Nagarrama está até agora ouvindo. Esse homem foi presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, um grande professor de judô. Ele foi o primeiro a entrar e está até agora aqui assistindo a gente. E está botando aqui, ó, por escrito, Domo arigatou gozaimashita. E botando as mãozinhas. Olha, mas isso é por você, viu? Pode ter certeza. Ele é um amigo. Nagarrama PC é um amigo. Olha, Oswaldo, arigatô, muito obrigada mesmo, viu? Bom descanso. Com Obrigado. certeza vamos nos falando, porque difundir o esporte dessa maneira é um privilégio. Obrigado. Vamos juntos. Vamos caminhando juntos. Pessoal, muito Tudo de agradecidas. bom. Quem Saúde. quiser me seguir no Instagram, quem quiser também se inscrever no meu site ieros.com.br, o site está indo devagarzinho, mas assim firme, tá? Porque eu quero fazer um ponto de encontro dos Masters com muito conteúdo, inclusive... Nagarrama, você lê aí agora, Nagarrama, né? Tá colocando. Linda proposta que você fez de valorizar quem fez e continua fazendo pelo esporte. Ele botou aí agora. Sim, sim. Lógico, a gente tem que... Fazer o encontro master para Lógico, com certeza. mostrar quem Porque, continua atuando. mesmo porque, Oswaldo, eu não era master, hoje eu sou. Tem muita gente que hoje não é, mas vai ser, não é? Sim, Então, é um crescimento, sim. não é? É um desenvolvimento. E que a gente tem que ser resiliente nisso, Ser sabe? consciente com isso, né? A gente precisa ser É, consciente com isso. isso. Tirar Porque proveito disso. nós temos adolescentes, temos crianças, nós somos querendo ou não, a gente é portador da voz disso e nós somos, nós temos essa opinião, né, formadores de opinião,
né, de uma saúde e tal, e tudo que o esporte nos proporciona. Ó, se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Olha, o Sensei Nagarrama, ele é lá do Paraná, está colocando aqui. Esse é o legado. Eu sugiro, esse nome é um nome para você entrevistar, porque ele tem toda uma vivência no judô, no Paraná. Roberto Nagarrama. Eu Ah, vou eu te estou passar, vendo aqui. eu vou te passar o contato dele. Ah, muito obrigada, viu? Eu vou adorar. Olha, Roberto, se você também quiser se inscrever lá no meu site ou me seguir lá no Instagram, nossa, eu vou ter um prazer imenso. A gente vai voltar a Olha, se falar, viu, o João? seu site e o seu Instagram, de quinta-feira para cá que você passou, eu distribuí para mais de 2.000 pessoas. Nossa Senhora! De grupos que eu sou coordenador, que eu sou administrador, né? Eu tenho uns 5 ou 6 grupos nacionais de 200, 300 pessoas que eu coloquei fiz Ah, a muito divulgação do Diário do agradecido, Esporte. Oswaldo. Muito E aí obrigada tem gente mesmo. aqui do Brasil inteiro, que estou vendo aqui em tudo aqui. Toma. Você sabe que eu vou começar a fazer em setembro, uma vez por semana só, né? Um programa, um canal no YouTube falando só sobre Master. Com um rapaz lá de Fortaleza que já faz programas assim, mas não sobre Master, sobre o esporte amador. E ele está fazendo um trabalho muito lindo, uma vez por semana também, com esportistas com problemas, sabe? Tem esportista com problema neural, tem problemas de vários problemas, né? Problemas E ele está neurológicos e de coordenação motora pessoas então portadoras deficientes, né? isso, essas pessoas não podem ser esquecidas, elas têm que ser valorizadas, sabe? Se chama PPD, pessoa portadora de deficiência. E PPD. admiradas, porque elas têm uma força de vontade que é algo assim A gente inacreditável. acha que a gente é campeão, mas quando a gente vê determinados casos, Pois é, eu me encolho, eu me fico. é isso mesmo. É isso Pessoal, mesmo. Olha, muito eu agradecida. posso tentar para você, agora está me surgindo aqui, uma ideia. Nós temos no Brasil um cego que é tetracampeão olímpico. Tetracampeão olímpico. Que se chama Tenório, é lá de São Paulo. Eu vou tentar um Sim. contato com ele para passar para fazer uma entrevista com você. Ah, muito Ele obrigada. foi Nossa, eu vou me sentir honrada. quatro vezes medalha de ouro paralímpico, 2 vezes bronze e 1 vez prata. Então ele tem, eu acho que 5 ou 6 Olimpíadas nas costas. Uau. Ele é de São Paulo. Eu vou tentar um contato para passar Ah, o por contato. favor, eu vou adorar fazer uma live com ele, conhecê-lo e. Nossa, Me considere a partir desse momento um parceiro para desenvolver o Yanis. faremos Tá bom? lives juntos. Gente, muito Forte obrigada. Boa abraço. noite, Oswaldo. Bom Obrigado. descanso. Muito Tchau, obrigado. pessoal. Tchau a todos que estão nos assistindo aqui. Muito Obrigado pela audiência e agradecido. pela paciência. Obrigado, Oswaldo. Um abraço.